Bom dia, tudo bem? Vamos lá retomar mais uma semana juntos. Hoje a gente vai estar vendo a aula 30, que é a última aula da apostila, tá? Então, nessa semana, no caso hoje, a gente está acabando a apostila. E aí, semana que vem, se por um acaso a apostila 3 já estiver disponível no colégio, eu vou começar a trabalhar ela com vocês, para a gente não perder tempo, tá bom? Se não estiver disponível, eu vou elaborar alguma atividade de revisão, algum questionário, algo do tipo, para que nós possamos juntos estar dando continuidade no conteúdo, tá bom? Essa semana eu vou fechar as notas, então por favor, quem não me enviou as atividades ou está devendo alguma coisa, me envie pelo WhatsApp, tá? Tô com um problema no meu e-mail, porque é tanto e-mail que chegou que a caixa de entrada acabou ficando cheia. E aí agora eu não consigo mais receber nenhum e-mail. Então conforme eu excluo, vai chegando alguns, mas para não correr o risco do seu e-mail não chegar, me manda pelo WhatsApp, que é garantido que eu consigo acessar, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o evolucionismo, que são as ideias de que os seres vivos evoluem, tá? Basicamente, existem duas formas de contar a evolução das espécies. Por que nós humanos somos assim como somos? Porque os cachorros são dessa maneira, as plantas e aí por aí vai. Tem duas ideias para isso, o evolucionismo e o fixismo. O fixismo tem a ver com o criacionismo, é a ideia de Deus. Deus criou os seres vivos assim, já perfeitos para viver naquele ambiente, e aí no caso nós não evoluímos porque a gente não precisou mudar nada, porque Deus já fez a gente perfeito para aquele lugar que nós iremos viver. Essa é a ideia do fixismo, que os seres são fixos, não mudam. Já a ideia do evolucionismo defende a questão da evolução. Ou seja, ela diz que os seres vivos, eles alteram a sua forma, o seu comportamento, etc., de acordo com o tempo, de acordo com o ambiente em que ele vive e por aí vai, tá? E aí, sobre o evolucionismo, nós temos duas principais ideias, que é a ideia do Lamarck, chamada de Lamarckismo, e a mais aceita de todas, que é a do Darwin, chamada de darwinismo, tá? Eu vou explicar as duas, apesar de a ideia do Lamarck hoje em dia não ter mais muita credibilidade, porque de fato ela tem algumas ideias meio nada a ver, tá? Então vamos lá. A ideia do lamarquismo, ela se baseia em duas coisas, basicamente, tá? A lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Basicamente, o que seria isso? O Lamarck, ele defendia que todos os seres vivos da mesma espécie tinham um mesmo padrão. Tipo, um exemplo, eu vou usar as girafas, que é o exemplo mais clássico, tá? Então, o Lamarck defendia que todas as girafas eram iguais, não igual no que diz respeito às manchas do corpo, igual em tamanho, tipo tamanho do pescoço, tamanho da pata e por aí vai, igual nessa característica. E aí, ele defendia algo chamado de lei do uso e desuso. Então, vamos lá, todos os seres eram iguais. Exemplo, as girafas é o animal com o qual a gente vai trabalhar o exemplo. E aí, a lei do uso e desuso seria o seguinte: quanto mais você usa uma característica do seu corpo, mais ela se desenvolve, mais ela se aprimora, né, evolui. E quanto menos você usa, aquilo vai se atrofiando, né, vai perdendo utilidade. Então, as girafas, atualmente a gente sabe que elas têm o pescoço muito comprido. O Lamarck diria que esse fato se deve à seguinte razão evolutiva: as girafas eram todas iguais, tipo um cavalo, assim, elas tinham um pescoço mais curto. E aí, conforme os alimentos baixos foram acabando, as girafas foram precisando esticar o seu pescoço, né, para pegar alimentos que estavam nas partes mais altas das árvores. De tanto elas esticarem o pescoço, esticar o pescoço, esticar o pescoço, esse pescoço foi se desenvolvendo. Então, tipo, eu sou uma girafa, o pescoço é desse tamanho. De tanto eu esticar, o pescoço foi aumentando, até que quando chegou no final da minha vida, eu estiquei tanto meu pescoço, eu usei tanto ele, que eu morri com um pescoço grandão. E aí, isso seria a lei do uso e desuso. Quanto mais você usa algo, mais isso se desenvolve. E a outra característica que eu havia dito dele é a herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, todas as mudanças que eu sofri na minha vida, todas as alterações, as evoluções que eu me submeti, eu vou passar para o meu filho. Então, tipo, eu sou uma girafa, meu pescoço é curto. Conforme eu disse para vocês aí, de tanto eu ficar esticando o pescoço para pegar alimento alto, meu pescoço cresceu.
Aí, quando eu tiver um filho, meu filho já vai nascer com o pescoço longo, porque essa característica de pescoço longo, ela favorece a vida naquele ambiente na qual nós estamos inseridos, tá? Então, isso é a ideia do Lamarck. Uso e desuso, então usa muito, desenvolve, usa pouco e atrofia. Segundo ele, por exemplo, de tantas cobras rastejarem, elas perderam as patas, porque tipo, era meio inútil a pata para andar com a barriga no chão. E aí, tudo que você adquire, você passa para o seu herdeiro. Um experimento que serviu para desmentir isso foi um experimento realizado por um cientista onde ele pegou um casal de ratos e cortou a cauda. Acasalou, os filhotes nasceram com cauda. Pegou 2 filhotes dessa geração, cortou a cauda, acasalou, nasceu com cauda. Ele fez isso por várias e várias gerações desta família de ratos. Toda vez que ele cortava a cauda, os filhotes ainda assim nasciam com a cauda. Porque a cauda é uma característica genética. Então, tipo, eu cortar a cauda do rato não vai alterar o DNA dele. O DNA dele é de ter rabo, é de ter cauda. Portanto, eu cortar não vai mudar nada. O filho dele vai permanecer nascendo com cauda. Isso provou que as características adquiridas durante a vida não são repassadas para os herdeiros. O que é repassado para o meu herdeiro é o meu DNA, que está ali presente desde o dia em que eu nasci. Então, as minhas mudanças durante a minha vida não vão afetar o meu DNA. Por isso, meu herdeiro não vai nascer com as novas características que eu adquiri. Mesma coisa se eu pintasse meu cabelo de loiro. Minha filha vai seguir nascendo de cabelo escuro. Se eu fazer uma progressiva, a minha filha vai seguir nascendo de cabelo cacheado. Porque o meu cabelo é cacheado, essa é a minha característica genética. O meu cabelo é escuro, essa é a minha característica genética. E assim vai, tá bom? Então essa era a principal ideia do Lamarck. Esses conceitos aí, né, de lei do uso e desuso e de herança dos caracteres adquiridos. Mas aí isso caiu no ostracismo, porque primeiro essa questão que eu citei, que tudo que se você adquire, você não repassa para os seus herdeiros. E a outra questão também é que, tipo, ninguém muda em vida. Se eu nasci com o pescoço assim, eu até posso alongar um pouco por algum motivo, mas ele não vai nunca ser um pescoço gigante. Tipo, eu posso ficar pulando 1000 vezes de um lugar alto que eu nunca vou desenvolver asas, por exemplo. Então essa questão do uso e desuso caiu bastante no ostracismo, que era uma ideia que não fazia muito sentido de fato, tá? Agora a ideia do Darwin, que é o darwinismo, que é a principal ideia aceita. É uma ideia que trabalha com a questão de seleção natural e também com variabilidade genética. O que seria variabilidade genética? Basicamente, o Darwin acredita que todos os seres vivos apresentam uma variabilidade genética, ou seja, diferentes padrões. Então, de novo, para trabalhar com a girafa, para ficar mais fácil nós traçarmos um paralelo aí. Existiam girafa de pescoço grande, girafa de pescoço médio, girafa de pescoço pequeno, tinham vários padrões diferentes de girafas, porque ele acredita que dentro de uma mesma espécie os genes são diferentes, variabilidade genética. Então tem vários seres de vários padrões, igual tipo humano, tem alto, baixo, gordinho, magrinho, negro, branco, japonês, olho ocidental e por aí vai. Aí, o ambiente é que vai selecionar os padrões, isso se chama seleção natural. Então, conforme eu citei, tinham vários tipos de girafas diferentes, com vários tamanhos de pescoço. Enquanto tinha alimento para todas as girafas existiam ali passivamente. Chegou o momento em que passou a ter alimento somente na parte alta das árvores. O que acontece? As girafas de pescoço baixo não conseguiam comer. Então o ambiente excluiu elas, porque aquela característica do ambiente de alimento estar em uma altura elevada fez com que elas não fossem aptas para viver ali. Então a partir disso houve uma seleção natural. O ambiente, a natureza, selecionou o padrão que poderia viver ali. Quando acabou o alimento baixo, todas as girafas baixas morreram, foram extintas. Só as girafas de pescoço longo conseguiram permanecer comendo e aí, consequentemente, geravam herdeiros, né? E aí até que se tornou atualmente o padrão atual de girafa. Girafa atualmente tem pescoço longo, porque elas vivem na savana, que são locais onde as árvores apresentam vegetais nas partes mais altas, né? Na copa da árvore. Então, a ideia do Darwin faz mais sentido. Tipo, existiam vários animais ali no gelo. O gelo é branco, né? Então o urso polar se camufla mais fácil. Por isso que, tipo, tem urso polar na neve e não tem urso pardo na neve.
É uma seleção natural. Só fica naquele ambiente quem está apto para viver nele. Ninguém vai mudar durante a vida para favorecer o ambiente. Tipo, um urso pardo ficou branco para viver na neve. Não é isso. O urso pardo vive na neve porque ele já é branco. Então aquela neve favorece para ele caçar, se camuflar e tal. Então o Darwin acredita que as características, a compatibilidade da sua anatomia, da sua fisiologia com o meio ambiente é o que estabelece os padrões atuais. Igual um exemplo, tipo, por que em um lugar que tem muita flor tem beija-flor, não tem papagaio? Porque o bico do beija-flor é melhor para comer flor do que o bico do papagaio. Se o papagaio cair numa área que tiver só flor, ele morre de fome. Então, por isso que não tem papagaio em campos floridos. E por isso que não tem beija-flor em áreas que só tem muitos grãos, muitas sementes, porque o beija-flor não consegue comer a semente, certo? Então, Darwin estabelece que o meio ambiente faz uma seleção natural ali. Então, as girafas eram vários padrões. Quando ficou só alimento alto, somente o padrão alto foi favorecido e os demais foram extintos. Até que atualmente ficou no ambiente só as girafas altas, por isso que elas têm esse padrão. Essa ideia se chama seleção natural e é uma ideia mais aceita, porque ela faz mais sentido, né? E aí, essa girafa que já é grande, tipo, ela pode sofrer modificações ao longo de milhões de anos. Tipo, quando passa vários e vários anos, os humanos, por exemplo, estão tendo menos pelos, os cachorros estão cada vez mais inteligentes, porque vêm com a gente. O Darwin também acredita que o ser vivo evolui, muda, só que não na própria vida, ao longo de várias e várias gerações. Aí, um outro exemplo associado ao Darwin, provavelmente todo mundo já ouviu falar, não toma antibiótico porque você fortalece as bactérias. Isso de fortalece as bactérias não é uma ideia muito certa de se dizer. Na verdade, eu tenho uma bactéria no meu organismo. Eu vou tomar um antibiótico. Tem bactéria que é resistente ao antibiótico e tem bactéria que morre com antibiótico. Então eu tomei antibiótico. Eu não vou matar 100% das bactérias, algumas vão permanecer vivas. Essas que vão permanecer vivas são aquelas que são resistentes ao antibiótico. Se ela conseguir se proliferar e se multiplicar e contaminar todo o meu corpo, quando eu tomar antibiótico não vai fazer efeito, porque só está dentro de mim aquelas que já sobreviveram a esse antibiótico. Então não foi que o antibiótico fortaleceu as bactérias. O antibiótico matou as bactérias que eram suscetíveis a ele, ficando no meu organismo somente as resistentes. E aí, da próxima vez que eu tomar, ele não vai fazer mais efeito, porque aquela bactéria, ela já nasceu resistente, ela já tinha aquela genética de resistência. Não foi que a dose anterior do antibiótico fortaleceu ela, certo? Então, lembra dessas ideias que, segundo Darwin, o ser já nasce com um padrão, e se o ambiente favorecer isso, ele vai se perpetuar ali, ok? Então, basicamente é isso que é referente à aula de hoje. Então, dessa maneira, a gente acaba a apostila 2, essa foi a aula 30. Façam, por favor, os exercícios da página 52, tá bom? E aí, até sexta-feira eu publico a correção para vocês. Fiquem em paz aí.